Esdras, capítulo 1, subtítulo: O decreto de Ciro e o retorno dos judeus. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, anunciada pela boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para que ele proclamasse o seguinte decreto por todo o seu reino, e também o divulgasse por escrito, o qual dizia: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus do céu, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Quem entre vós for do seu povo, que Deus esteja com ele. Suba para Jerusalém de Judá e reconstrua o templo do Senhor, o Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém, e que todo sobrevivente, qualquer que seja o lugar em que esteja vivendo, seja ajudado pelos homens desse lugar com prata, ouro, bens e animais, além das ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Subtítulo: Os tesouros do templo são restituídos. Então os chefes das famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e levitas, todos aqueles cujo espírito Deus havia despertado, se dispuseram a ir para Jerusalém e ali construir o templo do Senhor. E todos os seus vizinhos o ajudaram com utensílios de prata, ouro, bens, animais e objetos preciosos, além de todas as ofertas voluntárias que fizeram. Além disso, o rei Ciro tirou os utensílios que pertenciam ao templo do Senhor e que Nabucodonosor havia trazido de Jerusalém e posto na casa de seus deuses. Ciro, rei da Pérsia, ordenou que Mitredate, o tesoureiro, os retirasse, e este os entregou contados a Sesbazar, chefe de Judá. O total deles foi este: 30 tigelas de ouro, 1000 tigelas de prata, 29 panelas de prata, 30 taças de ouro, 410 taças de prata e 1000 outros utensílios. Ao todo, foram 5.400 utensílios de ouro e de prata. Sesbazar levou todos eles na ocasião em que os exilados voltaram da Babilônia para Jerusalém. Capítulo 2. Esdras. Subtítulo: A lista dos que voltaram com Zorobabel. Esta é a lista dos homens exilados da província que voltaram do cativeiro. Nabucodonosor, rei da Babilônia, os tinha levado para a Babilônia, e agora voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. Eles vieram na companhia de Zorobabel, Jesuá, Neemias, Seraias, Reelaias, Mardoqueu, Bilsan, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná. A lista dos homens do povo de Israel. Os descendentes de Parós, 2.172. Os descendentes de Cefatias, 372. Os descendentes de Ara, 775. Os descendentes de Paate-Moabe, dos filhos de Jesua e de Joabe, 2.812. Os descendentes de Elão, 1.254. Os descendentes de Zato, 945. Os descendentes de Zacai, 760. Os descendentes de Bani, 642. Os descendentes de Bebai, 623. Os descendentes de Asgad, 1.222. Os descendentes de Adonicão, 666. Os descendentes de Bigvai, 2.056. Os descendentes de Adim, 454. Os descendentes de Ater, de Ezequias, 98. Os descendentes de Bezai, 323. Os descendentes de Jora, 112. Os descendentes de Azum, 223. Os descendentes de Gibar, 95. Os descendentes de Belém, 123. Os homens de Netofate, 56. Os homens de Anatote, 128. Os descendentes de Asmavete, 42. Os descendentes de Kiriat Jearim, de Séfira
e de Beerote, 743. Os descendentes de Ramá e de Geba, 621. Os homens de Micmas, 122. Os homens de Betel e de Ai, 223. Os descendentes de Nebo, 52. Os descendentes de Magbis, 156. Os descendentes do outro Elão, 1254. Os descendentes de Arim, 320. Os descendentes de Lod, de Adite e de Ono, 725. Os descendentes de Jericó, 345. Os descendentes de Senaá, 3.630. Os sacerdotes, os descendentes de Jedaias, da casa de Jesuá, 973. Os descendentes de Imer, 1.052. Os descendentes de Pazur, 1.247. Os descendentes de Arim, 1.017. Os levitas, os descendentes de Jesuá e de Cadmiel, dos descendentes de Odavias, 74. Os cantores, os descendentes de Asaf, 128. Os descendentes dos porteiros, os descendentes de Salum, de Ater, os de Talmon, de Acube, de Atita, de Sobai, ao todo 139. Os servidores do templo, os descendentes de Zia, Azufa, Tabaote, os descendentes de Queros, de Sia, de Padom, os descendentes de Lebana, de Agaba, de Acube, os descendentes de Agabe, de Sanlai, de Anã, os descendentes de Gideu, de Gaar, de Reaias, os descendentes de Rezim, de Necoda, de Gazão, os descendentes de Uzá, de Pazéia, de Bezai, os descendentes de Asná, de Meunim, de Nefuzim, os descendentes de Baquebuque, de Acufa, de Arur, os descendentes de Baslute, de Meida, de Arza, os descendentes de Barcos, de Cícera, de Tamar, os descendentes de Nesias e de Atifa, os descendentes dos servos de Salomão, os descendentes de Sotai, de Noferet, de Peruda, os descendentes de Jaala, de Darcon, de Gideu, os descendentes de Cefatias, de Atil, de Poqueret, Azebaim e de Ame. O total dos servidores do templo e dos descendentes dos servos de Salomão foram 392. Estes foram os que voltaram das cidades de Tel Melá, de Tel Arsá, de Querube, de Adã e de Imer, mas não puderam provar que as suas famílias descendiam de Israel. Os descendentes de Delaias, Tobias e Necoda, 652. E dentre os sacerdotes, os descendentes de Abaias, Acós e Barzilai, homem que se casou com uma filha de Barzilai, de Gileade, que era chamado pelo nome do sogro. Esses procuraram o seu registro entre os registros de famílias, mas não o encontraram. Por isso, foram considerados impuros para o sacerdócio. O governador proibiu que comessem dos alimentos sagrados enquanto não houvesse um sacerdote que consultasse a Deus por meio do Urim e do Tumim. O total de todo este grupo chegou a 42.360 homens, além dos seus 7.337 servos e servas. Havia entre eles 200 cantores e cantoras. Possuíam 736 cavalos, 245 burros, 435 camelos e 6.720 jumentos. Quando alguns dos chefes das famílias foram ao templo do Senhor em Jerusalém, deram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo no seu lugar. Conforme as suas posses, deram para a tesouraria da obra 61.000 dáricos, 5.000 minas de prata e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes e os levitas, os cantores, os porteiros e os servos do templo, bem como os demais israelitas, se estabeleceram nas suas cidades.
Capítulo 3, Esdras. Subtítulo: O altar é edificado. Quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam nas suas cidades, o povo se reuniu em Jerusalém como um só homem. Então Jesua, filho de Josadaque, com seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, se dispuseram e construíram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Apesar do medo que tinham dos povos ao redor, colocaram o altar sobre a sua base e nele ofereceram holocaustos ao Senhor, pela manhã e também à tarde. Depois celebraram a festa dos tabernáculos, conforme o que está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número determinado para cada dia. E em seguida, os holocaustos regulares, os da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, como também os que eram trazidos como ofertas voluntárias ao Senhor, desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Então deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros. Também deram comida, bebida e azeite aos de Sidom e de Tiro, para trazerem madeira de cedro do Líbano a Jope, pelo mar, de acordo com a autorização de Ciro, rei da Pérsia. Subtítulo: Os alicerces do templo. No 2º mês do 2º ano, depois de virem ao templo de Deus em Jerusalém, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os seus outros irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos os que vieram do cativeiro para Jerusalém, começaram a construção e designaram os levitas de mais de 20 anos para supervisionarem a construção do templo do Senhor. Então Jesua, com seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os descendentes de Odavias, e os filhos de Enadad, e seus filhos e irmãos, todos levitas, se uniram para supervisionar os que faziam a construção do templo de Deus. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes, trajando suas vestes, apresentaram-se com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, segundo o que tinha sido prescrito por Davi, rei de Israel, e cantavam responsivamente, louvando o Senhor e dando-lhe graças com estas palavras: Ele é bom, e o seu amor por Israel dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, porque tinham sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e chefes de famílias mais idosos que tinham visto o primeiro templo, choraram bem alto quando viram o lançamento do fundamento deste templo. Muitos também gritaram de júbilo. Assim, não se podia distinguir as vozes do júbilo das vozes do choro do povo, pois os gritos do povo eram muito fortes e o som se ouvia de longe. Capítulo 4, Esdras. Subtítulo: A acusação feita pelos samaritanos. Quando os adversários de Judá e de Benjamim ouviram que os exilados estavam construindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes de famílias e disseram-lhes: Queremos ajudar-vos a construir, pois, como vós, buscamos o vosso Deus e temos oferecido sacrifícios a ele desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos trouxe para cá. Mas Zorobabel, Jesua e os outros chefes de famílias de Israel lhes responderam: Não convém que vós e nós edifiquemos juntos um templo a nosso Deus. Nós construiremos sozinhos para o Senhor, o Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, o rei da Pérsia. Então os povos da região passaram a desanimar o povo de Judá e a intimidá-los, atrapalhando-os na construção. Deram dinheiro a alguns conselheiros para fazerem oposição a eles e frustrar os seus planos, e fizeram isso durante todo o período de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia.
No início do reinado de Xerxes, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E durante o reinado de Artaxerxes, Bislão, Mitridate, Tabeel e os seus companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes, rei da Pérsia. A carta foi escrita em aramaico, com caracteres aramaicos. O comandante Reum e o secretário Sinsai escreveram uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes. O comandante Reum, o secretário Sinsai e os seus companheiros, os juízes, os governadores, os oficiais, os persas, os homens de Ereque, da Babilônia, e os elamitas de Suzã, e as demais nações que o grande e famoso Assurbanípal deportou e assentou na cidade de Samaria, e a oeste do Eufrates. Escreveram assim: esta é a cópia da carta que mandaram ao rei Artaxerxes. Teus servos, os homens a oeste do Eufrates, assim escrevem: saiba o rei que os judeus que vieram a nós da tua parte foram a Jerusalém e estão reconstruindo aquela cidade rebelde de Mar. Estão restaurando os seus muros e fazendo reparos nos seus alicerces. Agora, saiba o rei que, se aquela cidade for reconstruída e os muros forem restaurados, eles não pagarão nem tributo, nem imposto, nem taxas, e assim as receitas do rei serão prejudicadas. Agora, visto que somos fiéis ao palácio e não nos convém ver a desonra do rei, estamos enviando este aviso ao rei, a fim de que se faça uma busca no livro das crônicas de teus antecessores, e descobrirás no livro das crônicas que essa cidade é uma cidade rebelde e desde os tempos antigos é dada a rebeliões. Por isso mesmo ela foi destruída. Assim, estamos avisando ao rei que, se essa cidade for reconstruída e os seus muros forem restaurados, não terás propriedade alguma a oeste do Eufrates. Subtítulo: a construção do templo é proibida. Então o rei enviou ao comandante Reum, ao secretário Sinsai e aos outros companheiros que moravam em Samaria e no restante do país a oeste do Eufrates a seguinte resposta: paz. A carta que nos enviastes foi traduzida e lida na minha presença. Ordenei que se fizesse uma busca e descobriu-se que, desde tempos antigos, essa cidade tem se levantado contra os reis e que ela tem sido lugar de rebeliões e revoltas. Jerusalém teve reis poderosos que dominaram todo o território a oeste do Eufrates, e a eles se pagavam tributos, impostos e taxas. Ordenai a esses homens que parem a obra, e que essa cidade não seja reconstruída enquanto eu não ordenar. Cuidado para não seres negligentes nisso, que não haja prejuízos nos interesses do rei. Então, logo que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida perante Reum e Sinsai, o secretário e seus companheiros, eles foram depressa a Jerusalém e forçaram os judeus de forma violenta a suspender o trabalho. Assim, a obra do templo de Deus foi suspensa e ficou interrompida até o segundo ano do reinado de Dário, rei da Pérsia.